Boa tarde, queridos. Boa tarde, queridos. Olha aqui, gente. Olha quem tá aqui. Neném. Fala oi pro pessoal. Fala oi pro pessoal, neném. Tá cansada? Ela não gosta muito de contato, assim, de manhã. Ela é noturna, né, neném? Aí parece o monstro do Lago Ness à tarde. E à noite também. Oi, gente. Muito boa tarde. Vamos falar de procrastinação. Convida os amigos aí. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Ai, ai. Mas qual que é o dia da quarentena hoje? Alguém sabe? Eu até perdi a conta já. Nem sei mais que dia que a gente tá nesse negócio. Ficou bem pau a pau procrastinação e ansiedade na votação de ontem. Mas eu até preferi que ganhou procrastinação, porque a ansiedade é um dos tópicos que nós vamos falar bastante no workshop, tá? Então, o workshop online Calma no Caos está com as inscrições a todo vapor. Ontem teve um boom, acho que bastante gente tomou decisão ontem de vir, fiquei bem feliz. Mas as inscrições ficam abertas até o dia 4 de abril, então se você ainda tem interesse, dá tempo de fazer. Elas vão ficar abertas com certeza até dia 4. E a ansiedade é um dos tópicos que nós vamos falar lá. Nós vamos falar sobre ansiedade, nós vamos falar sobre medo, nós vamos falar sobre emoções, sentimentos, nós vamos falar sobre inteligência emocional. Vai ter um apanhado de indicações para vocês assistirem de filme, documentário, série, podcast, livro, resumo de livro. Tudo para que nós também utilizemos esse tempo que a gente tá aí, que a gente vai ficar em casa, né? Que tem que ficar em casa, fica em casa. Né? Nossa hashtag Fica em Casa aí, ela é real. Então, para ajudar vocês nesse momento, tô fazendo um inventário mesmo de conteúdos que eu acho que podem ser muito produtivos nesse período. Então, e nós vamos falar bastante sobre ansiedade lá também. Não, o Close Friends não acabou, mas é porque não dá pra fazer tudo. Então, como estou fazendo live todos os dias, produzindo bastante conteúdo em live, não estou mais produzindo tanto conteúdo em Close Friends, até porque a maioria das pessoas que tá lá no Close Friends está aqui. Então, não, Close Friends não acabou, mas estou focando muito mais a energia para construir o workshop, para trazer o conteúdo para esse momento e aqui em live para todo mundo, tá? Então, não acabou. Ele voltará em algum momento, mas não agora, tá? Agora a gente vai focar aqui em todo mundo, porque eu acho que faz mais sentido produzir conteúdo aqui em live, produzir conteúdo para o Telegram, né? Produzir conteúdo no YouTube, levar, né, as pessoas, quem quer aprofundar um pouco mais, quer aprofundar, quer ir mais fundo, quer olhar realmente diferente, vem ao workshop. Aí tem que fazer o movimento, né? Aí é o que a gente fala de investir em você, no que faz sentido pra você, no seu desenvolvimento e no momento que você está. Ontem eu atendi uma cliente no final do dia, que ela já tá aqui, ó, faz tempo, ela consome conteúdo aqui faz bastante tempo. Ela falou, namorei você horrores antes de agendar a sessão. A maioria das pessoas tem esse mesmo comportamento. E ela falou, virou a chave quando em algum momento de uma live você falou que eu precisava, que a pessoa que tá aqui consumindo conteúdo, chega a determinado momento que ela precisa pagar o preço, né? E pagar o preço não tem a ver com o valor, tem a ver com o quanto de energia vocês aí do outro lado estão dispostos a despender mesmo, a colocar essa energia no processo de desenvolvimento de vocês. Porque percebam como o movimento aqui de consumo de conteúdo nas mídias, ele é uma postura passiva, tá? Então, os produtores de conteúdo, as pessoas que estão aqui ativamente, elas produzem o conteúdo e vocês consomem de forma passiva. O que vocês fazem com o conteúdo que vocês consomem? Vocês aplicam na vida? Vocês levam o conteúdo adiante? Vocês indicam para as pessoas? Vocês fazem essa roda girar? E o quanto que
paga de fato o preço pelo desenvolvimento. Porque é o que eu sempre falo, gente, live, conteúdo gratuito em mídia social é despertar. Porque todo mundo aqui vive no mesmo mundo, né? Todo mundo aqui tá no mesmo contexto de utilizar as mídias pra chegarem mais gente, ajudar mais gente, produzir sim conteúdo, transformar a vida das pessoas, mas pagar os boletos também, né? Ninguém aqui tá só fazendo caridade, tá? Então, eu chamo a atenção pra isso porque eu recebo muitas mensagens, gente, das pessoas dizendo: ah, eu não tenho dinheiro pra fazer o workshop, eu não tenho dinheiro pra investir numa sessão de constelação que eu sei que não é um valor barato, eu sei que não é algo, todo mundo tem R$573 assim pra investir, eu sei que não é assim. Eu honro e respeito muito o momento financeiro de cada um. Só que aí é que a gente para no mesmo ponto, né? Nós precisamos pagar o preço pela transformação que nós desejamos na nossa vida. Isso não é só com desenvolvimento pessoal, isso não é só com desenvolvimento sistêmico, isso é com tudo. Isso é com o físico, isso é com o mental, isso é com o financeiro, isso é com o profissional. Você consegue se destacar profissionalmente se você não investe em você? Se você não investe na sua formação, se você não faz bons cursos, se você não pega os seus cursos e aplica, se você não vai fazer uma pós-graduação, se você não vai procurar um trabalho diferente, se você não corre atrás, você não tem que investir. Tudo é equilíbrio. Então, se a gente não investe, a gente não planta hoje, a gente não colhe em nenhum momento, né? Sabe aquela velha história? Não adianta você plantar pimenta e querer colher morango. Não dá, não dá. É uma conta que não fecha, tá? Então, eu fiz algumas escolhas nesses últimos meses e me parece que aqui com o corona também nós estamos diante de uma situação que nós precisamos escolher. Então eu escolhi produzir os conteúdos aqui em live de uma forma intensa, né, e consistente com vocês todos os dias aqui ao meio-dia, para trazer para vocês direcionamento e entendimento sistêmico. Quem quer se desenvolver, gente, precisa dar um passo. Não adianta. Não é só com live, tá? A live, eu falo que sabe para quem que a live é muito boa? Para quem vem à constelação, para quem faz um workshop e continua aqui. As pessoas me dizem muito isso, Luísa, depois que eu fui fazer constelação, quando eu assisto as suas lives, o meu olhar é diferente. Porque eu consigo pegar o que você fala na live e aplicar na minha vida. Então, gente, eu quero chamar vocês a isso. E também algo que eu falei ontem, que gerou um pouquinho de polêmica em algumas mensagens que eu recebi no direct, que é em relação ao momento que nós estamos e a contramão do desenvolvimento que também que algumas pessoas estão, né? Se nós estamos diante de um momento de interiorização, é exatamente esse momento que você tem que dedicar para fazer todos os seus processos internos. É o momento do autoconhecimento. Se as pessoas não estiverem dispostas realmente a se desenvolver nesse momento que a gente tá, não vai ter outro, assim, não é que não vai ter outro, sempre vai. Mas será que não é esse o momento de fato que você tá sendo chamado a olhar para dentro e a se desenvolver e a pegar outras ferramentas e outros recursos para te ajudar nesse desenvolvimento? Porque não tem mais a desculpa do tempo, né? Não tem mais a desculpa do, pra mim não dá, não dá. Óbvio, tem a questão financeira, claro que tem, mas não é só a constelação que eu tô falando, né? É mergulho interno, é autopercepção, é autoconsciência, é mudança de postura consciente, sabe? Então tem várias outras coisas que a gente pode fazer e que eu tô percebendo que tem muita gente que não tá fazendo, né? E aí é o que a gente fala, as pessoas elas vão ter que escolher entre a pílula vermelha e a pílula azul. Se você não sabe do que eu estou dizendo, assista Matrix, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Bert Hellinger, se você não assistiu Matrix, que é um filme, lá do Arco da Véia, tem que assistir. Aproveita agora. Deve ter até grátis, eu acho, que esse filme. Então vai ter que escolher entre a pílula azul e a pílula vermelha. Entendeu? Então, se vocês não sabem qual que vocês têm que escolher, chegou o momento de mergulhar, certo? Vamos falar de procrastinação. Era só para uma pequena introdução, tá? Para chamar vocês também pro workshop, pra constelação, eu sinto que as pessoas estão com muito medo. Aproveita e usa esse medo de forma produtiva, né? Encara esse medo. Não é, vai com medo mesmo. Mas a questão não é essa. Eu não gosto muito dessa expressão. É compreenda o que o medo está querendo te dizer. Né? Não é, vai com medo mesmo, atropela o medo, não sente o medo, engole o medo, depois ele aparece como outro sintoma. Não é isso. É entenda o que esse medo te diz. Certo? Se tiver alguma dúvida em relação ao que eu falei agora, me pergunte, tá? Procrastinação.
que nós temos para falar sobre procrastinação? Eu sempre gosto de trazer dois pontos em relação à procrastinação. O primeiro ponto é a gente tomar cuidado com a forma como se lida com a procrastinação. A procrastinação já existe há muito tempo. Acho que é só um nome diferente, é só um nome novo que foi dado a ela. As pessoas já procrastinavam há muito tempo e agora é um termo que entrou na moda, né? As pessoas usam muito essa terminologia e eu gosto de usá-la com bastante discernimento e prudência, tá? Por quê, gente? A procrastinação, ela tem uma razão de ser, tá? Como todo sintoma que nós apresentamos na nossa vida. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, aqui num aspecto consciente, é que o Anthony Robbins, muito sabiamente, ele já trazia uma dinâmica. Para quem não conhece, o Anthony Robbins, ele é uma referência quando se trata de desenvolvimento humano, né? Ele é um dos maiores treinadores, eu acho que ele é uma das maiores referências mundiais de treinamento comportamental. O coaching começou com ele lá atrás, né? Com a metodologia que ele trazia de desenvolvimento. E ele traz uma abordagem dentro da obra dele, que ele fala que o ser humano, a dinâmica do cérebro do ser humano, com base na neurociência, ela é uma dinâmica que ela sempre busca dois grandes polos, né? Sentir prazer e evitar a dor. Então, as nossas dinâmicas comportamentais na esfera do consciente, ou seja, aqui no cérebro mesmo, sem influência de emoção, trauma e vivência do passado, que essa é uma outra área, nós vivemos sempre nessa dinâmica de evitar sentir dor e buscar sentir prazer. Isso também nos traz um dado em relação à procrastinação. Se nós vivemos a nossa vida inteira buscando sentir prazer e evitando sentir dor, aqueles eventos, aquelas situações, aquelas emoções que nos causam dor, fatalmente elas vão estar na vala da procrastinação. E o que faz com que isso mude? Consciência, processo de desenvolvimento, autoconhecimento, desenvolvimento. Porque quando você percebe que algumas ações, alguns comportamentos acionam em você gatilhos de dor, que fazem com que você sinta, muitas vezes, solidão, medo, tristeza, rejeição, frustração, humilhação. E esses grandes pilares fazem com que você deixe de fazer algo, que você paralise, né, ou que você fuja. Você consegue ir um pouquinho, né, mais fundo na raiz aqui de comportamento consciente. Dentro dos processos de coaching, a gente consegue ver muito isso quando a gente olha para crenças. Então, crenças conscientes, né, que a gente olha para as crenças limitantes que todos nós temos e nós buscamos recursos e ferramentas para ressignificar. E quando as pessoas têm clareza em relação a valores, né? Quais são os valores que guiam a sua vida? Quais são os valores que são importantes para você? Os valores que são importantes para mim, muito provavelmente, são diferentes dos valores que são importantes para você. E os valores atraentes são aqueles que nós gostamos e queremos sentir, que fazem com que o nosso cérebro entenda sensações e momentos de prazer. Na mesma medida em que os valores repelentes, que são aquelas emoções, aquelas situações, aquelas vivências que causam sentimentos de medo, dor, frustração, solidão, são esses grandes pilares que fazem com que a gente fuja disso tudo. Só que onde que está o pulo do gato do consciente? Você ter clareza de quais são esses grandes referenciais na sua vida, então quais são os seus valores? O que te aciona, né? O que nos termos práticos, como diz a minha mãe, o que na vida real faz com que você sinta esses valores muito presentes na sua vida, tanto os valores atraentes como os valores repelentes, e como que diante de um valor repelente, ao invés de procrastinar, ou seja, paralisar e não fazer ou fugir, você pode fazer de diferente, tá? Isso é processo de desenvolvimento, gente, tá? Isso a gente olha com muito carinho nos processos de coaching. Por quê? No processo de coaching, a gente olha para a sua vida, para um recorte da sua vida hoje. Embora os meus processos eu sempre olhe a ancestralidade, então assim, a gente sempre tem constelação durante o processo de coaching. Basicamente, o processo de coaching, a gente olha para o que você está vivendo hoje, o que você quer para o futuro. Então, a gente olha muito para isso, né? Então, quais são esses gatilhos que te causam esses sentimentos, essas emoções que fazem com que você não faça, né? Que fazem com que você procrastine. Então perceba que a procrastinação em um nível consciente e racional também tem uma razão de ser. Muito provavelmente porque fazer algo, fazer aquilo que você sabe que conscientemente você deve e você não faz, muito provavelmente aciona em você gatilhos de dor. E o ser humano, gente, por uma questão de sobrevivência, e aí a gente volta um pouquinho lá para os nossos ancestrais,
nós vamos o tempo inteiro evitar sentir dor. Só que o que acontece? As pessoas que elas vivem uma vida inteira anestesiadas da própria existência e da própria consciência, elas vivem só evitando. Então quem só vive evitando não sente nada de produtivo. Porque se você vai evitar a sua vida inteira sentir solidão, humilhação, tristeza, culpa, medo, o que você vai sentir, gente? Você só vai evitar sentir isso. Quando as pessoas conseguem perceber que evitar sentir os valores repelentes, né, todos esses grandes pilares que são difíceis e desafiadores, não faz com que automaticamente que acione um sentimento de amor, alegria, pertencimento, saúde, liberdade, aventura. Não é automático. Você deixa de focar naquilo, de fugir daquilo que você tem medo de sentir, que você não quer sentir, para focar suas energias em ações conscientes e coordenadas, para que você sinta aquilo que de fato te causa prazer. Falei muito rápido, eu acho, mas eu quero que vocês me digam se faz sentido isso num nível consciente. Isso é consciente, gente. Isso a gente tá falando naquela imagem lá que o Freud trouxe da nossa mente. Isso tudo é o iceberg que tá pra fora do mar, tá? Isso tudo é aquilo que a gente consegue ver, consegue racionalizar, tá? Então, isso tudo é a esfera do consciente. Isso é quando é o nosso cérebro funcionando só na nossa esfera, então só na esfera do eu, só eu, Luísa, tá? Aqui com todas as minhas experiências neste momento e com todas as minhas vivências e os meus traumas da minha existência, sem olhar para a ancestralidade, trago para os meus desafios. Então a procrastinação tem muita ligação racional com as nossas crenças, tá? E com os nossos valores pessoais. E como que a gente consegue, de alguma forma, ressignificar tudo isso? Consciência, processo, clareza, gente. Eu sempre falo, você nunca vai saber pra onde ir se você não souber onde você tá e de onde você veio. Eu falei muito rápido, Ana, você tem toda a razão. Por isso que eu deixo as minhas lives salvas, gente, porque vocês assistem de novo. Mas eu vou repetir, tá? Eu vou repetir essa última parte. O que é a procrastinação no consciente, tá? Nesse nível racional que nós estamos aqui agora. A procrastinação é aquele momento que você sabe que você tem algo a ser feito, que você precisa fazer algo e mesmo assim algum movimento te impede, tá? Você não faz, você deixa de fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma pessoa muito realizadora. Eu faço muitas coisas e eu faço muitas coisas muito rápido. Eu não fui sempre assim. Eu passei a ser assim quando eu tive clareza dos meus valores, quando eu tive clareza das minhas crenças e quando eu tive clareza do que eu queria para a minha vida. Aí as ações, elas ficam muito mais fáceis, tá? Só que, para as coisas que elas não são tão importantes, eu sou um pouco procrastinadora. Então, por exemplo, com a arrumação do meu quarto de armário, de papéis, às vezes eu sou procrastinadora, mas qual que é a diferença? Eu sei o que eu posso procrastinar. Eu sei o que eu posso deixar pra depois, ou eventualmente até não fazer. A questão que eu percebo que as pessoas sentem muita dor é quando elas procrastinam algo que elas sabem que é essencial, tá? E é por isso que, num nível consciente e racional, trazer essa dinâmica de valores atraentes, repelentes, prazer e dor, crenças e clareza ajuda em um primeiro momento. Então tá, vamos lá, vamos repetir. Se nós sabemos que a procrastinação é algo que você sabe que tem que ser feito e por alguma razão você não faz, vamos olhar para os seus valores, agora, esfera do consciente, todo o gelo do iceberg que tá para cima do mar, tá? Tudo aquilo que nós conseguimos racionalmente perceber. Se você percebe que você deixa de fazer algo porque você tem medo ou porque você tem receio de se sentir rejeitado, aí o cenário ele já começa a ficar um pouco mais claro. Se você deixa de fazer isso, se você não faz porque inconscientemente ou conscientemente você pode se sentir rejeitado, esse não fazer te causa esse sentimento, essa sensação de procrastinação. Se você tem clareza quais são esses valores que vão te causar dor eventualmente, e quais são os valores, os referenciais, os guias da sua vida que vão te trazer prazer e satisfação, ao invés de você deixar de fazer algo, ou seja, procrastinar,
para não sentir essa rejeição, essa dor, essa dificuldade aqui que é muito difícil. Você coordena de forma consciente, racional e orientada ações que façam com que você sinta muito mais prazer, ou seja, que você acione dentro de você esses guias, esses referenciais, esses valores atraentes, do que você ficar gastando energia para não sentir. Nesse momento, a gente muda a forma como a gente lida, tá? Isso aqui é uma mudança de rota. Ao invés de você ficar a sua vida inteira deixando de adotar um comportamento, uma tomada de decisão por medo de se sentir rejeitada, você ajusta esse comportamento e essa decisão para você sentir amor, para você sentir pertencimento, para você sentir liberdade, para você sentir sucesso. É claro, gente, que nós vamos sentir em algum momento da nossa vida os valores repelentes. A questão não é essa. A questão é você mudar a forma como o mecanismo da sua mente. Então, se você vive a sua vida inteira evitando sentir, que tal você começar a fazer escolhas e adotar comportamentos e ações que te façam sentir aquilo que você quer e aquilo que é bom pra você? Porque evitar sentir não faz com que sinta do outro lado. Isso é uma dinâmica que é natural de acontecer. Fez sentido pra vocês o que eu quero dizer? Isso é a esfera do consciente. Isso a gente olha muito nos processos de desenvolvimento, tá? Isso a gente olha muito nos processos de coaching. Isso a gente esmiuça bastante quais são os seus valores. O que eles te trazem? O que eles te impediram de fazer até hoje? Na sua vida é mais forte valor repelente ou valor atraente? Gente, 95% dos clientes que eu já atendi, dos clientes que eu atendo, e 95% eu acho que das pessoas do globo, elas vivem evitando sentir. Então, é muito mais forte dentro de nós uma rejeição, uma solidão, um medo, uma tristeza, do que uma alegria, do que uma satisfação, do que sucesso, do que poder. Porque nós também temos crenças enraizadas que ser feliz muitas vezes é errado. Você tá plenamente satisfeito, alguma catástrofe vai acontecer na sua vida, porque é muito bom pra ser verdade. Entendem como tudo isso vai montando o quebra-cabeça da nossa vida? Isso tudo vai montando dentro de nós o porquê nós sentimos determinadas coisas, o como nós sentimos determinadas emoções. E aí, mudando conscientemente, esses pequenos ajustes que a gente já começa a fazer, também fica claro entender qual que é o aspecto sistêmico da procrastinação. Porque percebam que isso tudo tá em duas grandes esferas. Esferas do consciente, que tem impacto, valores principais nas nossas vidas, atraentes e repelentes, e crenças da nossa história conscientes. E tem também do lado aqui, ó, uma coisa do lado da outra, que pode se interligar ou não, as crenças e o impacto do inconsciente, que é o sistema familiar. Para nós, quando nós olhamos o sistema, sistemicamente, a questão da procrastinação, nós olhamos com muito carinho, porque a tendência de cair na vala preguiçoso, não quer fazer, não faz nada, é muito forte. Então, se você tem clareza dessa parte do consciente e ainda assim tá difícil, certamente existe um aspecto inconsciente do seu sistema familiar que também quer se comunicar com você. Como? A procrastinação, ela aparece dentro dos sistemas como uma forma de lealdade aos ancestrais. Por quê? O não fazer também gera um benefício indireto àquele que não faz, àquele que procrastina. Procrastinando um progresso profissional, procrastinando um progresso financeiro, eu me mantenho muito próxima, por pertencimento, à minha família que viveu em escassez, à minha família que sofreu dentro do empreendedorismo. Percebem? O não fazer não é só um aspecto racional. E é por isso que eu falo que as abordagens, elas se conectam. E é por isso que eu falo que as abordagens, elas têm que ser amigas. Então, o que eu percebia muito e o que eu percebo dos colegas que trabalham com processos de desenvolvimento que eles falam, em determinado momento, só essas ações, só esses desafios, só essa mudança de comportamento no consciente não opera a transformação global.
Por quê? Porque existem aspectos sistêmicos que também impedem. Então você pode ter clareza de valores, você pode ter clareza de crença, você pode ter clareza de como fazer meta, de como tomar decisão, você tem todas as ferramentas na sua mão e ainda assim você não faz. Por quê? Porque existe um aspecto sistêmico que te impede. Porque muito provavelmente a história da sua família faz com que, por lealdade, você também não faça. E por que por lealdade, gente? Tudo que todo ser humano procura em todas as relações estabelecidas é pertencimento e reconhecimento. O que as pessoas querem não é o dinheiro. Eu já falei isso. O que as pessoas querem não é a ascensão profissional. O que as pessoas querem não é o cargo, é como elas vão se sentir quando elas estiverem lá. E se esse se sentir te afastar da sua história, pode ter certeza que você vai procrastinar. E como que você tem clareza sobre tudo isso? Constelação. Olha que coisa maravilhosa. Tem solução, gente. Por quê? Quando você compreende que aquilo que você deixa de fazer, aquilo que você procrastina, você faz para se manter muito perto da sua história e por pertencimento e lealdade você ficar igual a essas pessoas, aí sim, você faz um movimento consciente de inclusão. Então, todas essas pessoas estão na minha família, no meu lugar, e agora, por amor e lealdade, também eu vou fazer diferente para honrar através do sucesso, da alegria, da prosperidade financeira, do cargo e não da dor que essa pessoa precisou viver. Por isso que tudo que eu falo que a constelação traz para nós, o pensamento sistêmico, os workshops, os grupos, os atendimentos, é abertura de consciência. Percebam que tudo isso que eu falo para vocês já está aí dentro de vocês. Só que é uma sala escura. A constelação, o workshop, os atendimentos, ele vem ao encontro disso tudo como a luz dessa sala. Para que você, conscientemente, com esses recursos de mudança de comportamento consciente, quais são os meus valores, o que me leva a sentir prazer, o que me leva a sentir alegria, conscientemente você pegue toda essa bagunça que tá dentro dessa sua sala e você coloque tudo no lugar. A bagunça que tem dentro da sala escura é a mesma bagunça que tem dentro da sala clara. A diferença é a luz. E com a luz e com a consciência, você consegue fazer melhor essa organização, mais rápido, mais eficiente. Significa dizer que na sala escura você não conseguiria organizar? Claro que não. Provavelmente você conseguiria, só que você demoraria o triplo do tempo. Porque como que você vai saber se você tem que tirar o bode da sala que tá aqui, numa sala escura, se você não vê o bode? Faz sentido isso tudo que eu tô dizendo, gente? Eu sei que às vezes pode parecer um pouco complexo, mas o que eu quero que fique claro pra vocês é que a procrastinação tem dois aspectos muito importantes. O primeiro aspecto é esse aspecto que está no nosso consciente, que está vinculado à forma como nós desejamos sentir nas nossas vidas, que todo mundo quer sentir amor, todo mundo quer sentir pertencimento, todo mundo quer sentir reconhecimento, tá? E quase ninguém quer sentir dor, rejeição, frustração, solidão. A questão é, você está adotando os comportamentos para sentir prazer ou para evitar sentir dor? Primeiro ponto, já começa a pensar na sua vida aí. O segundo ponto é, se isso aqui tá absolutamente coordenado, que muito provavelmente para 80% das pessoas aqui não tá absolutamente coordenado, se isso aqui tá coordenado, ainda assim existe algo que te impede, é preciso olhar qual que é o aspecto sistêmico da sua história que te impede de seguir em frente. Porque se nós somos, gente, o final da linha do novelo da nossa lã, que é a família, é impossível nós acreditarmos, e aqui se você tá aqui e você acredita nisso, talvez você precise ficar um pouquinho mais tempo aqui comigo, que a sua vida independe das vivências dos seus antepassados, independe da vivência dos seus pais, independe da forma como seus pais foram criados, independe da forma como seus avós foram criados, nós estamos absolutamente descompassados aqui. Porque todas essas experiências dos nossos antepassados, todas essas experiências dos nossos ancestrais ficam marcadas nas nossas vidas como se fossem cicatrizes, tá?
E se não fossem essas pessoas que passaram por todas essas dificuldades, por todos esses desafios, por todas essas vivências, se elas não tivessem passado por tudo isso, a sua vida seria outra e provavelmente em alguns casos você nem existiria. Por amor e lealdade a essas vivências, muitas vezes nós honramos essas histórias, nós honramos essas vivências nas mesmas dores, nos mesmos sentimentos, nas mesmas dificuldades. Entendem? Isso não significa dizer viver exatamente o mesmo problema, mas o sentimento estrutural é o mesmo. Vou dar um exemplo do atendimento que eu fiz ontem, acho que ela tá até aí. Eu atendi essa cliente que tava me namorando já fazia tempo, já tinha visto o rostinho dela aqui várias vezes, a gente já tinha conversado um monte no direct, ela já tinha participado de workshop, já estava no processo de desenvolvimento sistêmico individual e veio a constelação. Eu falei pra ela, meu amor, a sua constelação é cereja do seu bolo, porque você já tá no processo. A constelação, ela é só pra te fortalecer estruturalmente para que todo esse conhecimento que você adquiriu com live, com workshop, com curso, você de fato consiga colocar tudo isso em prática. E ela veio com a seguinte queixa: tem algo que me impede de viver. Tem algo que me impede de ascender profissionalmente, tem algo que me impede de conquistar meu trabalho do jeito que eu queria, de ganhar meu dinheiro. E aí o que acontece? O que paradoxalmente acontecia? Ela sabia disso tudo, e mesmo que ela adotasse alguns comportamentos, as coisas não andavam. Os relacionamentos dela, ela usou até a palavra relacionamentos afetivos inexistentes, que não existia, que tava toda, ela como se ela fosse invisível, ou seja, nada, não acontecia nada, certo? Ela veio a constelação. Na hora que eu coloquei a constelação, eu falei, gente, mas que agressividade toda é essa? E ela é uma princesa, gente, ó, o rosto dela, uma princesa. Enfim, e aí, mas eu não falei nada, eu fiquei quieta no primeiro momento, mas existia uma raiva na fala dela, existia uma agressividade na fala dela, ainda que mascarada em toda a doçura que ela trazia, e eu acho que ela trazia mais a doçura pela conexão do que, de fato, interno, porque eu fico imaginando, gente, imagina uma pessoa que essa criatura aí não conhece, como que ia já ser tipo, pá, né, na cara da pessoa, pim! E aí, o que ficou muito claro, gente? Ela excluía quase todas as pessoas da família do pai dela. Não existia conexão nenhuma com a família do pai. E o avô dela morreu de uma forma muito brusca, de uma forma quase que violenta, foi absolutamente excluído. E depois dessa morte do avô dela, que a vida do pai dela mudou completamente. E se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, o pai não teria conhecido a mãe e ela não teria nascido. E o que ela fazia internamente? Ela excluía esse avô. Ela não queria saber por quê. Qual que era o histórico dele? Ele era muito violento, ele era muito agressivo, ele brigava muito com as pessoas, ele tinha problema com vícios, tinha um episódio até de uma violência dentro da família que tinha causado uma morte. E aí o que ela adotava de forma inconsciente? Ela adotava a mesma postura de agressividade, de briga, eu falava, cara, a impressão que eu tenho que você é um porco espinho, de ser reativa, de não permitir que as pessoas se aproximassem, para estar mais perto daquele que ela mais excluía, e também por amor e lealdade, né, permanecia cada vez mais morta. O que é, gente, o prosperar, o ganhar dinheiro, se não estar na vida? Se não estar presente? Olha ela aí. Quando nós excluímos aquelas pessoas que precisaram morrer precocemente das nossas vidas, de forma consciente e inconsciente, o nosso sistema vai buscar equilibrar isso através de sintomas. Sintomas como uma agressividade que vem e que impede ela muitas vezes de ter um relacionamento saudável dentro do contexto familiar, do contexto afetivo, do contexto profissional, faz com que ela fique cada vez mais próxima dessa pessoa que ela mais rejeitava e mais excluía, e também um impedir da vida. Se uma vida foi interrompida lá atrás e não foi devidamente honrada e reverenciada, fatalmente, vidas que vêm depois serão interrompidas o tempo inteiro. Faz sentido isso pra vocês? Olha, tá vendo? A mamãe disse que já pareço mais calma e centrada. Ela fez constelação ontem, gente. Ontem.
Vocês têm noção do que isso significa? Vocês têm noção da força que opera dentro do nosso sistema consciência? Gente, isso não é mágica, isso não é místico, isso não é esotérico, isso é lógica, isso é reconhecimento. Se todos nós buscamos o tempo inteiro reconhecimento e amor, por que seria diferente com as pessoas que vieram antes de nós? E ainda que seja uma pessoa difícil, ainda que seja uma pessoa agressiva, ainda que seja uma pessoa que tenha dificuldade, ainda que seja uma pessoa que tenha causado mal a outras, é um ser humano que tem uma história, que veio de algum lugar e que certamente faz o que faz para honrar quem veio antes. Isso não exime responsabilidade. Isso não exclui obrigação de reparação física, jurídica, criminal, moral. Não exime. Só que nesse lugar onde nós estamos, se nós tivermos essa consciência de separar o que cabe à justiça, o que cabe à reparação civil, moral, criminal e o que cabe o nosso não julgamento, aí nós estamos num outro patamar de desenvolvimento. Porque aí a gente se coloca, cara, ser humano. Ser humano normal, gente. Ser humano que erra. Ser humano que faz merda. Eu faço merda pra caralho, gente. Eu me pego julgando umas coisas que eu falo, não é possível, Luísa. Não, pelo amor de Bert, que nem fala Nini. Pelo amor de Bert. Eu tô junto com vocês porque eu sou tão ser humano quanto vocês. Eu entro em crise como vocês. Eu falei pra vocês ontem, eu abri meu coração. Tive crise de ansiedade por causa do coronavírus. Tive, real, oficial. Achei que fosse morrer, achei que tava tendo piripaque. Porque eu também sou ser humano, eu também tenho a minha história. E eu também tenho as minhas, que eu falo que, né, que são as valas sistêmicas. Eu também tenho aqueles padrões que eu aciono de forma automática. Mas qual que é a diferença? Eu saio rápido. Eu consigo sair rápido. Por quê? Porque eu já tenho consciência treinada. E o que eu quero trazer pra vocês aqui é consciência treinada. Eu quero que vocês treinem isso. E o workshop tá aí pra isso. Quando a gente fala de procrastinação, gente, eu gosto de usar o tema da procrastinação pra falar o que te impede de fazer a inscrição no workshop. O que será que te impede de olhar pro caos? Será que você tá preparado pra lidar com o caos? Será que você tá preparado pra lidar com a sua absoluta impotência diante de tudo que tá acontecendo e o seu descontrole completo e total? Muitas vezes, gente, eu não tenho, né? E eu sempre falo, os workshops, eles são protagônicos na minha vida, porque eu faço pra vocês, porque eu faço pra mim. Não é só pra vocês que eu tô fazendo pra mim. Eu tô fazendo pela minha história. Eu tô fazendo pela minha dificuldade de lidar com o caos, com a supressão de liberdade, com alguém dizendo pra mim que eu não posso sair de casa. Eu tô fazendo por mim, eu tô fazendo pela minha mãe, que tá sofrendo ali no quarto do lado também, com faniquito. De não poder sair de casa, de quem que disse que a gente não pode sair? Fica uma brigando com a outra. Entenderam? Então o workshop, ele não é só pra vocês, o workshop é pra mim também. Pra eu conseguir me colocar nessa postura humilde e bem pequenininha de falar, cara, eu também preciso aprender a lidar com o caos. E eu prefiro aprender a lidar com o caos junto com outras pessoas. Porque sozinho, meus amigos, é arrogante. Sozinho, ai não, eu vou dar conta sozinha. A mulherada aqui, ó, é mãe, esposa, dona de casa, empresária, empregada, tá falando que tá dando conta de tudo. Internamente, minha amiga, olha, o povo lá dentro de você tá tipo pirado. Não dá conta de tudo. Não dá conta de fazer tudo. E é por isso que o workshop tá aí. Você não vai dar conta de fazer tudo. Então, por favor, se faça esse favor, né? Por favor, se faça esse favor. Se dê a chance de crescer com outras pessoas, né? De tá lá, colocar sua carinha, que a gente vai fazer pelo Zoom, abrir o microfone e dizer, não estou dando conta. Ou está difícil pra mim, ou estou dando muito conta, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E é justamente por isso que a gente tá aqui, pra crescer junto. Porque, gente, eu não trago pílula mágica e receita do bolo pra lidar com a calma. Depois do workshop, nossa, sua vida vai estar perfeita. Não vai. Não vai voltar ao normal também. Tá? Não vai voltar. A gente vai ter que lidar com isso. Nós vamos falar sobre luto.
Eu vou fazer uma análise muito bonita sobre luto. Porque eu acho que o luto, ele ensina muito pra nós. Nós vamos falar sobre ansiedade, nós vamos falar sobre medo, nós vamos falar de inteligência emocional. Como que a gente usa a inteligência emocional nesse momento de supressão total de liberdade? Como que a gente conecta essa supressão de liberdade com os nossos antepassados? O que os nossos antepassados, o que os nossos ancestrais têm para nos ensinar sobre liberdade? O que os nossos ancestrais têm para nos ensinar sobre transformação? Nós vamos falar sobre comunidade de destino, nós vamos falar sobre frequência vibracional. Ai, gente, sério, tá? Eu tava fazendo um script hoje sobre guerras, sobre mortes. Ó, fiquei em pânico ontem, chorei muito. Eu sei como é que é, já sofri isso também. E é por isso que nós estamos aqui. Pra, sabe assim, ninguém solta a mão de ninguém. Aqui a gente vai, ninguém solta a mão de ninguém. A gente vai soltar, tipo, digitalmente. Porque, gente, se a gente não mudar nosso comportamento agora... assim, eu tô insistente nisso, né? Eu acho que nós chegamos diante de um momento que, se nós não mudarmos, é a hora de escolher a pílula vermelha ou azul do Matrix. Chegou a hora, gente. E a hora é agora. O caos que eles previam naquele filme de 1900 e quanto é que é? 1997? Sei lá quando que é. 2000? Sei lá quando é que era aquele filme. É a hora de escolher. E é por isso que eu quero que vocês escolham a pílula certa. Porque depois vai ser... Não é que vai ser impossível. Não vai ser impossível. Mas vai ser muito mais dolorido. Eu acho. Eu acho, tá? Eu acho. Por isso que a gente tem que transformar agora. Aninha, não sei por que você tá esperando ainda, mulher. Você e sua irmã. Cadê sua irmã? Segura na mão do Bert e vai, gente. Segura na mão do Bert e vai. Matrix, Rita. Matrix, aquele filme, sabe, do Keanu Reeves. Matrix, gente, é um filme que tem muitos ensinamentos, viu? Se vocês não assistiram, assistam. Maravilhoso. 6/4, das 19 às 22h30, 1999. Errei por 2. A workshop vai ser dia 6/4, Aninha. Segunda-feira, das 19 às 22 horas. Vamos fazer pelo Zoom, vai ficar gravado. Só que, diferentemente dos outros workshops, não fica gravado no mesmo link, eu acho. Inclusive, eu vou fazer esse teste no Zoom hoje. Que eu nunca fiz nada pelo Zoom, tá? Então, eu vou fazer o teste, mas vai ficar o link disponível para reprise durante 90 dias. Teremos material por escrito, de roteirinho que eu sempre faço, e vamos ter um material complementar com exercícios e desafios para vocês colocarem em prática por 15 dias, com indicação de livro, podcast, filme, documentário, enfim, várias coisas. E nós teremos um segundo encontro no dia 22 de abril, também pelo Zoom, que é tipo um feedback, tá? Eu nunca fiz nesse formato e eu acho que pode ser muito rico. Porque normalmente as pessoas trazem o feedback por escrito, mas trazer um momento de fala também, né? Abrir o microfone, e aí, como é que foi? Como é que foi fazer os exercícios? Deu certo, não deu certo? Foi bom, não foi bom? Funcionou pra mim, não funcionou? Então, aí dá pra as pessoas aparecerem no feed. Ai, que pena, é verdade, você tá longe. Mas a reprise vai ficar disponível de qualquer jeito, tá, Aninha? Não vai ter prejuízo nenhum. O conteúdo estará lá, vamos ter exercício sistêmico ao final, obviamente, né? A depender do número de pessoas, teremos outras coisitas mais. Se não me engano, tem tempo no Zoom. Não, mas tem tempo pra inscrição que é gratuita, né? Eu fiz um plano. Pra quem tem plano, não tem tempo, não. Porque aí você paga, né? Gente, pagou, consumiu. Pagou, consumiu. Estamos no mercado de consumo. Vamos lá. O que vocês querem de temas para... Fez sentido tudo que eu falei? Dei uma viajada agora no final, mas é porque... eu preciso, gente. Dar uma viajada às vezes. Que tema que vocês querem pra amanhã? Ó quem tá bem preocupada com o tema da live de amanhã. Super, né? Eba!
Te espero, Aninha. Vai ser muito especial. Acho que vai ser um workshop que vai fortalecer muito internamente a gente, sabe? Contribuição mesmo, da gente crescer junto, aproveitar esse momento pra olhar pra dentro de verdade. Acho que vai ser bem especial. Vamos, gente. Que temas que vocês querem para amanhã? Hein? Ô, neném, vem aqui e fala oi pro pessoal. Acorda, menina. Não é possível que você dorme tanto assim. Tema, como escolher um cachorro. Escolha o que tem a cara que parece mais meiga e aí depois o monstro do Lago Ness acorda. Depois de uns 4 dias. Gente, essa cachorra, ela é muito engraçada, cara. Ela come tudo que ela vê na frente. Tudo. Uma loucura. A neném também, né? Neném pode. Os veterinários estão aí pra me alertar. Eu tento fazer com que ela não coma papel, por exemplo. Mas às vezes ela come, não tem o que fazer. Ambição. Assim que possível, conhecerei seu trabalho pessoalmente. Indicação da Maiara. Beijo pra ela e pro Renan, esses maravilhosos. Que coisa boa! Vem ao workshop, meu amor. Vem ao atendimento também, te espero. Maiara e Renan são os meus maravilhosos do atendimento. Sem eles eu não seria nada, gente. Sério. Maiara e Renan são meus salvadores. Morte, como seguir após alguém morrer. Ai, morte. Que coisa. Problemas para dormir. Quem é que falou sobre morte? Maísa, morte nós falaremos no workshop, tá? Não vou dar spoiler desse tema. Problemas para dormir. Quem é que falou sobre isso outro dia? Acho que foi a Isa, não foi? Newton, acho que problemas para dormir... Tem alguns pontos que eles são importantes como sintoma, né? Mas me parece que é um tema bem de constelação, sabe? Eles são super atenciosos e educados. Eu adoro eles. Ah, eu adoro o Renan. Gente, eu também. Cara, o Renan é a pessoa, juro. Eu acho que eles são os seres mais educados do universo. Porque se fosse eu no lugar deles, aguentando umas coisas que a gente recebe, gente... É porque, assim, tem um filtro, né? As pessoas mandam umas mensagens no WhatsApp que às vezes eu tinha vontade de expor, sabia? Porque é muita falta de educação, às vezes. E eles são, tipo... Cara, educação, tudo bem. Às vezes a pessoa tá passando por um momento difícil e tal. Eu falo de não julgamento, mas essa parte aí eu tenho é um desafio pra mim. Ai, porque eu não aguento, gente. Falta de educação é um negócio que mexe com o meu coraçãozinho, entendeu? E eles são uns fofos. Dani, eu vou falar pra eles, tá? Dificuldade de dizer não. Ah, eu gosto de dificuldade de dizer não. Posicionamento, né? Dificuldade de se posicionar. Gosto. Gostei, dificuldade de se posicionar. Que mais? Mães narcisistas. Eu conto ou vocês contam, gente? Ai, pelo amor, Beth, se faça presente, meu amor, pelo amor de Deus. Respirando fundo, ó. Um dos recursos que eu vou ensinar pra vocês pra não entrar em emoção improdutiva. Vai. Vamos lá. Ana, vou te falar com muita amorosidade, tá? Não vou falar sobre esse tema, porque... Primeiro porque eu vou deixar mais pra frente pra falar sobre essa expressão que eu, particularmente, com base em tudo que eu já estudei, eu tenho, assim, pavor dessa expressão. Juro por Deus, tenho certeza que Bert Hellinger, quando ele ouvir... Não, primeiro que ele não ouvia essa expressão, né? Porque ninguém nem tinha coragem de falar isso na frente dele. Mas se ele ouvisse essa expressão, hoje eu acho que ele tá virando lá no túmulo. Porque realmente eu entendo que existe essa expressão tecnicamente, tá? De mães narcisistas, como a síndrome do narciso, né? Eu sei que existe. Só que ela é usada de forma bem pejorativa. E esse olhar pejorativo, aqui nós não faremos, tá? Mas acho que existe uma abordagem para isso. Acho que tem um lugar para explicação em relação a essa terminologia. Eu farei mais pra frente, tá? Porque nós também teremos um especial de Dia das Mães. Eu já tinha falado isso aqui. Nós vamos ter um especial de Dia das Mães esse ano.
Então eu vou deixar pra falar sobre isso lá, tá? Porque esse tema realmente ele é muito complicado, tá bom? Vamos lá, gente. Então, posicionamento, dificuldade de se posicionar, dificuldade de dizer não. Ó, a Mari agora, já que ganhou merecimento aquele dia lá, ó, tá na energia feminina e masculina. A partida, não, esse eu não vi. Eu tenho um outro que eu amo, que vai estar de indicação também do workshop. Não vou dar spoiler aqui pra vocês. A partida, mas vou ver de qualquer jeito. O que vocês querem? Amor próprio? Falei sobre isso esses dias, Jô. Ambição? Vocês querem ambição? Ambição, o que será que eu posso falar sobre ambição? Ambição, tá, aspecto positivo e negativo, né? Vocês querem, então, ambição e dificuldade de dizer não? Pode ser? Fechou. Então tá, hein? É nóis. Vou fazer o post agora, a live vai ficar disponível por 24 horas, vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, votem lá no post, encaminhem para os amigos, tá, gente? Encaminhem para as pessoas que vocês gostam. Jô, eu tenho a impressão que tem uma... não sei se é sobre amor próprio, mas dá uma olhada no grupo do Telegram. Depois entra na bio, entra lá no grupo do Telegram, tem algumas lives que eu disponibilizei lá, tá? Pode ser que tenha uma sobre esse tema lá, eu não tenho certeza. Mas eu vou ver, tá? Qualquer coisa eu tenho ela aqui salva, depois eu disponibilizo pra vocês. Beleza, gente? Então tá. Ó, aguardo vocês no workshop. Façam a inscrição. Quem não fez ainda aqui, ó, que eu sei que tem algumas pessoas que não fizeram, façam, tá? Vai ser muito especial, vai ser muito lindo. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí nessa jornada. Certo? Então tá. Beijo no coração de vocês. Até amanhã, meio-dia.